se as pessoas não levam você a sério, minha amiga. Se você fala e parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro, talvez, só talvez, o problema não seja muito a sua comunicação. Talvez o problema seja a sua imagem. Mas calma, que eu vou te ensinar 5 passos importantes para você resolver esse problema de uma vez por todas hoje. Pega seu café aí e vamos hablar. Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo e especialista em análise de coloração, visagismo e imagem estratégica. E aqui eu ensino você a transformar sua imagem em marca pessoal. Você já deve ter visto por aí desculpas para esse caso que eu acabei de falar aqui de todos os jeitos. Tem gente que põe culpa na timidez, tem gente que põe culpa na falta do talento para oratória e tem gente que se acha muito insegura na hora de falar com as outras pessoas. Especialmente quando a gente está falando de um papo mais sério, de um papo em que você precisa estar ali em destaque, quando você vai falar para as pessoas do seu trabalho, numa reunião, enfim. Aquele papo em que você precisa transmitir autoridade. Mas a verdade é que essa falta de respeito que você está percebendo por aí, essa questão das pessoas não prestarem muita atenção no que você está falando, ou de repente não colocarem o peso ideal para o que está sendo comunicado, né, para a mensagem que você está trazendo, muitas vezes está em camadas muito mais profundas do que você imagina. E não tem nada a ver com timidez, porque você pode ser uma pessoa mais introspectiva e ainda assim transmitir autoridade no que você faz. O que muita gente esquece é que a nossa comunicação, na verdade, ela começa muito antes da gente falar qualquer coisa. Por exemplo, se você nunca me viu antes, quando você abriu esse vídeo e você me viu, você teve algum tipo de impressão sobre mim. E essa impressão que a gente causa nem sempre é calculada. No meu caso é. Eu sei exatamente o que a minha imagem está trazendo para você, porque eu trabalho exatamente com esse tipo de estratégia de imagem. Mas será que você sabe o que a sua imagem está comunicando para as outras pessoas? Fica com essa frase aí para a sua vida. As pessoas decidem o quanto você vale muito antes de você abrir a boca. Essa questão da gente construir uma primeira impressão, ela acontece de uma forma muito automática no cérebro humano. Ela está muito ligado ao que a gente consome no dia a dia, de onde a gente veio, né? Daqueles valores que a gente traz de casa, da infância. E também é uma resposta muito natural do nosso órgão cerebral a respeito desse primeiro contato, né? Da leitura que o cérebro faz à medida que ele vê você. O cérebro humano, ele leva milissegundos para ele ver, interpretar a imagem que você está vendo e criar julgamentos a partir dela. E o mais interessante da gente entender é que uma imagem, ela vai trazer de forma não verbal, através dos signos, né, dos símbolos que você traz em você. E isso consiste nos acessórios que você escolhe, nas roupas, nas cores das roupas, até mesmo no seu corte de cabelo, na cor do seu cabelo, no formato do óculos que você traz ou no fato de você não trazer óculos, enfim. Tudo em você, tudo que é visível em você, traz uma comunicação oculta. E o nosso cérebro, ele vai juntando esses signos como se fosse um quebra-cabeça, para que ele monte ali uma imagem inteira sobre a concepção de que ele vai julgar que compete a você, a sua imagem, enfim. E essa imagem, ela vai ser capaz de transmitir para o outro, sem que você fale nada, informações sobre a sua competência, sobre o seu autocuidado, sobre o seu status social, sobre a energia que você carrega e principalmente sobre a sua intenção naquele lugar, com aquela pessoa, sobre o que não está sendo explícito naquele momento. Vou te dar um exemplo muito chulo, muito bobo, mas que é muito simples e que o nosso cérebro faz isso de uma maneira muito automática. Por exemplo,
Se você estivesse aí passando por um processo judicial, você escolheria um advogado que está bem vestido ou um advogado que está mal vestido? Você pode até achar que para você não importa como a pessoa está vestida, mas se eu estivesse com os dois na sua frente e você simplesmente tivesse que avaliar essas duas pessoas, esses dois profissionais de boca fechada, você muito provavelmente iria escolher a pessoa que está bem trajada, porque ela transmite mais confiabilidade, ela transmite mais cuidado, mais controle. Se a pessoa controla como ela está se vestindo, se ela sabe escolher ali o que ela vai transmitir para você através da roupa, automaticamente seu cérebro vai ter ali um prato cheio para criar a percepção exatamente como aquela pessoa quer que você crie a respeito dela. Outro exemplo muito simples. Se eu me apresentasse aqui para você como consultora de imagem e não estivesse bem vestida, não estivesse bem apresentável para você, muito provavelmente você não estaria nesse vídeo até aqui, ou simplesmente você não colocaria crédito de que eu sou quem eu sou, que eu consigo resultados relevantes através do meu trabalho. Tô certa ou tô errada? Puxa aí na sua cabeça para você ver quando o seu cérebro fez um pré-julgamento, assim, quando você bateu os olhos num profissional e parecia que não estava conectada ali a imagem que você estava vendo com a função que a pessoa desempenhava. Conta aqui para mim nos comentários se já não aconteceu com você. De forma geral, existem coisas que a nossa imagem pode estar comunicando para as outras pessoas, especialmente quando a gente está vivendo esse problema que eu apresentei no começo, né? Das pessoas não levarem a sério o que você está dizendo, de você não ser vista como autoridade no que você faz. Normalmente, quando isso acontece, você pode estar apresentando esses 4 erros que eu vou te mostrar agora. Primeiro de todos, com certeza, é o desleixo. Uma roupa amassada demais, uma roupa justa demais, uma roupa sem estrutura, sem corte, com um tecido duvidoso. É claro que quando a gente tá falando de roupa amassada, não é aquele tecido do uso. Por exemplo, a minha camisa poderia estar mais bem passada, um pouco mais lisa, mas eu já estava usando essa roupa, então é aceitável isso. Especialmente quando você usa ali uma camisa de linho, uma roupa, uma calça de linho, não existe essa possibilidade de você ficar o tempo todo lisinha. Mas o que você não pode é pegar a roupa do seu armário já ali, parecendo que saiu de dentro de uma garrafa e colocar achando que aquilo ali não vai trazer nenhum tipo de perda para sua imagem. O segundo ponto, com certeza, é a insegurança. E a insegurança a gente lê nas entrelinhas. De repente, se você usa aí peças muito largas, cores muito apagadinhas, muito pastel, de repente a sua postura corporal é uma postura muito fechada ou meio caída, sabe quando a pessoa fica aquela postura de que tá cansada? Isso tudo transmite insegurança, isso tudo que a gente faz é uma leitura de signos não verbais e tudo isso que eu te disse acaba transmitindo mensagens específicas. Por exemplo, agora, você tá vestindo aí uma cor clara ou uma cor escura? Me conta, eu quero saber. Você tá sentada de uma maneira elegante, né, com o peito aberto, ou mesmo que esteja em pé, ou você está com a postura jogada? Isso tudo agora tá transmitindo uma mensagem, que mesmo que você esteja sozinha, né? Se você não estiver sozinha, as pessoas que estão ali do seu lado vão estar captando essa mensagem. Mas se você estiver sozinha, você também está criando uma autoimagem sua, porque o seu cérebro não tá imune a esses sinais que eu estou listando aqui. 3. Esse é sério, hein, gente? A questão da imaturidade. Como que a gente pode fazer essa leitura na sua imagem? Através de roupas que não estão exatamente alinhadas ao seu momento de vida, né? Veja bem, não existe roupas para idades específicas, mas existe um contexto que a gente precisa seguir. É claro que, sendo eu uma mulher adulta, eu não vou usar roupas que me infantilizam. Explico para você. Não vou usar, por exemplo, estampas que levam muito pro infantil. Eu não vou usar, por exemplo, coisas que me remetem a bonequinhas, a carrinhos. Você sabe qual é a diferença de uma estampa que é adulta e de uma estampa que não é. A mesma coisa, se eu sou uma criança, uma adolescente, se eu estiver usando uma roupa muito adulta, acaba ficando desconexo. E isso a gente precisa ter uma certa percepção também na vida adulta. Novamente,
Não é porque você é mais velha que você não pode usar certos tipos de peças. E não é porque você é jovem demais que você não pode usar certos tipos de peça. Tudo vai depender da forma que você vai combinar essas roupas entre si. Eu vou deixar um exemplo aqui pra você e você me responde aqui nos comentários. Essa mulher aqui transmite segurança pra você? E essa outra aqui transmite segurança pra você? Pois é. Tudo tá ligado ao contexto, né? E o contexto também refere a forma que a gente vai se apresentar. Se tá alinhado com a nossa faixa etária, com o nosso momento de vida, ou se não tá. Quarto e crucial. Muito provavelmente, a forma que você se veste, que você se arruma, tá muito desalinhada com o seu objetivo de vida ou com o seu objetivo de comunicação. Às vezes, você tá ali se esforçando para ser visto como uma mulher mais madura, ou de repente como autoridade no seu trabalho, mas, na verdade, você tá se vestindo como uma estudante, você está se vestindo, de repente, de uma maneira muito desleixada, de uma maneira muito confortável. Entenda, conforto não tem muito a ver nesse processo, mas de repente a sua roupa tá larga demais, a sua roupa não tá bem montada, não tem estrutura esse tecido. A gente precisa alinhar. Se eu quero ser uma pessoa com mais autoridade, e para eu ser mais autoridade eu preciso ocupar mais espaço, então ao invés de usar uma roupa muito molinha, eu vou optar por peças um pouco mais estruturadas, por exemplo. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre peças que ajudam a construir uma imagem de autoridade em um outro vídeo. Se esse assunto te interessa, comenta aqui para mim, autoridade nos comentários, que eu vou entender que você tá falando sobre esse armário de autoridade, vamos dizer assim. Olha só, se você assinalou, né, disse sim, se identificou com 2 ou mais desses erros que eu acabei de listar, você já tá começando a entender por que as pessoas não estão te levando a sério, né? Basicamente, se a sua imagem não tá sustentando a sua mensagem, a mensagem que você quer trazer vai perder força. E aí, minha amiga, a gente precisa ter um papo de adulto agora. Porque se você tá vivendo esse processo, tá sentindo esse problema, às vezes as pessoas te acham imatura demais, as pessoas não te levam a sério, ou mesmo em casa, com a sua família, por uma verdade meio difícil, meio indigesta, mas como a gente é amigas, eu vou dizer aqui pra você de uma forma mais direta, para que você entenda. Então põe amor nas minhas palavras. Não é que ninguém escuta você, é que a sua imagem não tá pedindo respeito. A presença, né, essa imagem de poder, essa imagem ocupar espaço de autoridade mesmo, ela precisa ser construída. E essa construção, ela vem de um conjunto. Eu trabalho diretamente com isso dentro da consultoria de imagem e eu sei o que eu tô te falando. Às vezes você tá ali escolhendo roupas no dia a dia sem estratégia, quebrando sua cabeça. Às vezes você gasta mais com roupas do que deveria e ainda assim a sua imagem não tá transmitindo aquela mensagem específica que você quer passar, você não tá sendo levado a sério, porque o conjunto da obra não tá ornando. Então a gente vê isso nos cabelos, na roupa, obviamente, mas também na cor que você escolhe, nesse formato da peça que você está usando e, claro, também com a forma que você se comporta, dos seus gestos corporais, da forma que você se posiciona. Tudo isso é linguagem não verbal e a linguagem não verbal, ela simplesmente coordena 93% da comunicação humana. E, como não poderia deixar de ser um resultado disso, a autoridade ela é percebida muito antes de ser validada. Então, óbvio que o conteúdo que você traz, especialmente se a gente estiver falando sobre a sua atuação nas redes sociais, por exemplo, o conteúdo que você vai trazer é muito importante, mas o envelope, né? O rótulo que vai estar envolvendo esse produto, ele vai chegar antes do que o que você tem para ensinar ou do que você sabe realmente na sua atuação profissional. E é por isso que precisa ser muito bem trabalhada essa imagem como um todo. Aí, você deve estar pensando, mas Tamires, como é que eu vou resolver isso da minha casa? Preciso comprar roupas novas? Calma que não é bem por aí. Dá pra gente fazer algumas coisas no dia a dia e eu vou contar aqui pra você, basicamente, o que a gente pode ir fazendo aos poucos mesmo pra gente resolver esse problema. Então, anota aí essas 4 coisas que você precisa fazer e saber pra gente começar a consertar a sua imagem, pra você ser entendida como uma pessoa mais madura, mais consciente do que você precisa comunicar e principalmente ser vista com mais autoridade onde você precisa aí na sua vida. A primeira delas é ter clareza do seu posicionamento. Como que você quer ser percebida?
E eu sei que essa é uma pergunta muito profunda. Normalmente, quando eu faço essa pergunta para as minhas clientes de consultoria, muitas não sabem responder, muitas deixam essa pergunta para depois, mas ela é crucial para que você se responda antes da gente pensar em mexer no seu armário. Porque, de repente, você quer ser entendida como autoridade no seu campo de atuação, mas você não quer necessariamente afastar as pessoas. Você precisa ser uma líder, uma especialista que traz as pessoas para perto. Sei lá, você é uma psicóloga, por exemplo, ou você é uma professora. Então a gente precisa entender o que exatamente você quer que as pessoas pensem sobre você quando elas te vejam. 2, uma coisa que com certeza vai te ajudar demais a transformar a forma como você se posiciona é o ajuste da modelagem das roupas que você está usando. Então, de forma geral, as roupas mais estruturadas, né, que tem tecidos um pouco mais rígidos, que tem linhas mais retas, como uma boa e velha camisa, o blazer. Claro, o blazer também traz linhas retas, também ajuda a transmitir autoridade, mas ele não é necessário, não é a única peça capaz de fazer isso. Mas sim, peças mais rígidas, mais estruturadas, transmitem mais autoridade. Da mesma forma que peças mais fluídas, com mais movimento, vão transmitir mais proximidade. De maneira geral, os tecidos eles comunicam muito a energia da sua comunicação. 3. Vamos começar a escolher cores de uma forma mais estratégica. Eu já expliquei aqui outras vezes que as cores mexem muito com o nosso humor e que elas desencadeiam reações químicas no nosso cérebro, e isso nos torna capaz de manipular as emoções, as intenções das outras pessoas e das nossas mesmas, inclusive. Vou deixar um outro vídeo aqui que vai explicar isso um pouquinho mais a fundo, e esse vídeo explica, inclusive, como você identifica cores frias de cores quentes, se você tem essa dificuldade. É só clicar aqui na tela que esse vídeo vai abrir para você. Mas, de maneira geral, se você escolhe cores mais escuras ou se você só usa cores mais fechadas, isso vai transmitir poder, mas isso vai trazer também um certo distanciamento, né? Parece que você é uma pessoa mais fria, mais de difícil acesso. Por outro lado, se você é a pessoa dos neutros, você vai comunicar um pouco mais de elegância, mas a roupa neutra também transmite neutralidade de personalidade. Então a gente precisa ajustando isso aí, pra gente não trazer uma mensagem de que a gente não tem opinião, sabe? E principalmente, alto contraste. O que é alto contraste? Quando a gente usa cores que são diferentes uma das outras. Aqui, por exemplo, vocês não vão ver minha parte baixa aí, eu acredito, mas eu tô usando uma calça super rosa. Conversa muito com esse rosa, com esse vermelho aqui. Esse vermelho é bem diferente desse rosa aqui da minha camisa. Então, do vermelho pro rosa existe um alto contraste. Mas eu não sei se você consegue ver, na minha camisa tem listras brancas. O branco para esse rosinha aqui das listras é um contraste médio. Então é isso, a altura do contraste, se ele é baixo, se ele é médio, se ele é alto, depende da diferença dos tons usados ali, das cores usadas, né? Se eu uso cores mais clarinhas juntas, eu estou usando um baixo contraste. Se eu uso cores médias juntas, eu estou usando um médio contraste. Se eu uso cores muito distintas juntas, eu estou usando alto contraste. Quanto maior o contraste, mais vivacidade eu trago para minha imagem, mais presença. E por último, o ajuste e o caimento da sua roupa. Nada comunica mais desleixo, mais descuido do que uma roupa mal ajustada. Então, não tenha preguiça. Se a roupa tá caindo, se você perdeu peso ou se você ganhou peso, não tenha preguiça de ir lá na sua costureira. Tem uma costureira, por falar nisso, né? Inclusive, eu falei sobre essa questão da costureira nesse outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui para você. Então, faça questão de ir lá ver sobre o quanto que é importante a gente ter uma costureira para chamar de nossa amiga, tá? Vou deixar o vídeo aqui linkado, é só clicar na tela que você vai lá pro vídeo. Mas é isso, não tenha preguiça de ajustar suas roupas. Às vezes, a gente, como brasileiras, a gente vai comprar uma calça, uma saia, um vestido, e essa peça fica muito boa no nosso quadril, mas às vezes fica frouxa na cintura. Ou a peça fica às vezes boa na cintura, mas fica larga na parte de cima. A menos que essa peça seja feita com a intenção de ser grande, a mensagem que você vai transmitir quando você estiver usando essa peça muito mais larga não é legal. É exatamente essa mensagem de que a roupa é maior que você, que a roupa não é sua, ou de repente que você não tem cuidados aos detalhes. E como a gente viu até aqui,
tudo comunica na nossa imagem. Agora, se você estiver precisando de ajuda para colocar esses passos em prática, e se quiser, inclusive, fazer ali uma análise do seu armário para ver se ele tá legal, para ver se tem peças suficientes, ou se tem peças demais ali, porque isso também dificulta o nosso dia a dia, a questão de encontrar looks ajustados para o momento. Se você tem muita coisa, você acaba não tendo nada, porque normalmente você vai usar sempre as mesmas coisas. É ou não é? Eu sei porque eu já passei por isso. Então, se você tá precisando dessa ajuda aí para poder transformar o seu armário e para ter uma imagem muito mais estratégica, eu sou consultora de imagem, né, gata? Eu tenho ali a minha consultoria de imagem. Eu vou deixar o meu contato para você aqui no link aqui abaixo desse vídeo na descrição. E você só clica lá que você vai conversar diretamente comigo no WhatsApp. Você vai me explicar o que você precisa, o que você está buscando com a sua imagem. E eu vou te apresentar a consultoria que com certeza vai resolver seu problema. A gente pode fazer tanto uma consultoria completa, como uma análise de coloração. E a gente pode fazer também uma análise, um detox de armário, que funciona demais também, as clientes amam. Então me chama lá que a gente vai conversar, tá bom? Mas de maneira geral, se eu pudesse resumir esse vídeo em poucas palavras, eu diria que as pessoas não ignoram as nossas palavras, até porque elas não comunicam sozinhas. Elas ignoram os sinais fracos que a gente emite com a nossa comunicação. E como você viu até aqui, a nossa comunicação vai muito além do que a gente fala. Ela tá nisso aqui tudo. E aí, quando a sua imagem se transforma, quando você passa a ser mais desperta sobre isso, o que acontece é que você não precisa mais ficar ali disputando por atenção. Você naturalmente vai atrair para si a atenção que você precisa. E claro, vai precisar falar menos, se esforçar menos para que a sua mensagem seja mais efetiva. Eu espero que você já tenha dado o seu like até aqui, porque afinal de contas, esse vídeo aqui foi um guia do que fazer e do que não fazer se você quer ser mais ouvida. E se você curtiu esse vídeo, eu acho que você deveria também se inscrever nesse canal se ainda não for inscrita, porque se esse vídeo aqui mudou sua vida, imagina os próximos. Tenho certeza que esse canal é muito funcional, ele é muito útil para quem sabe que moda não é futilidade, é uma ferramenta de comunicação. E é isso, por hoje é só. Um beijo e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!